Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu tô fazendo ele mais assim, entre duas partes, né, envolventes, que é o prestador de serviço e o consumidor. Então, dentro desse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês um problema que surgiu nesse refrigerador e até mesmo querendo saber de você, tanto prestador de serviço como consumidor. O que você faria? Por isso eu pediria que você deixasse seu comentário para que a gente pudesse assim, ter um diálogo aberto. Porque tem coisas que acontecem na vida de um técnico, né? na trajetória de um prestador de serviço de um técnico, que surpreende. Então, o que você faria nessa situação? Bem, pessoal, eu estou aqui, como vocês podem ver, com esse refrigerador. Ele é da marca Electrolux DFN 50, 127 volts. Esse aqui é 127 volts, tá? Quando eu fui solicitado, né, para fazer o reparo nesse refrigerador, isso já fazem cerca de uns 3 anos atrás. E o cliente, no momento, relatou, né, que o refrigerador não estava ligando. Então, o que foi que eu fiz? Né? Dei o orçamento para ele do que precisava, porque a nossa voltagem aqui no estado é 220. E esse refrigerador ele é 127. E ele usou, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, olha, eu tenho um transformador, tá? Esse transformador aqui, ele vai transformar 220 para 127, que é esse motor aqui. Só que esse transformador ele tem que ser usado de acordo com a potência, né? No caso aqui desse equipamento, ele é uma potência que vai conseguir acionar o compressor, senão ele queima, e foi o que aconteceu. Então, além de queimar, primeiramente aqui o transformador, que esse aqui foi o que eu coloquei agora, né? Ele vai também queimar a placa. Então o orçamento estava envolvendo transformador e placa, né, a placa de potência desse equipamento, além de outros serviços, né, que foram feitos. Então esse serviço aqui, pessoal, ele foi tomado, deixa eu verificar aqui, olha, no dia 13/1, 13 de janeiro. Então, de acordo aqui, olha, com o Código de Defesa do Consumidor, ok? Código de Defesa do Consumidor. Aqui no artigo 26, ele fala aqui sobre os direitos, né, que o cliente tem, tá certo? Então, o direito, né, no artigo 26, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, no nosso caso, como ele é produto não perecível, então é 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e produtos duráveis. Então, dentro desse prazo, né, aqui como fala, né, a redação do dispositivo vedado, né, a reclamação perante os órgãos ou entidade com atribuições de defesa do consumidor pelo prazo de 90 dias. Então, dentro desse prazo, o prestador de serviço, né, ele tem que ficar ciente. Se der problema no que foi executado, então o cliente tem o direito. Aí, se ele quiser continuar o serviço ou não, vai praticamente da decisão dele. Ele pode cancelar o serviço. Se em 90 dias não der certo, pode cancelar o serviço. É claro, veja só, eu não estou entrando aqui na profundidade da lei, mas a gente sabe que tem algumas coisas, mas existe. Você, prestador de serviço, e o cliente, o que ele acha e o que você provavelmente deva saber. Então, dentro desse serviço aqui, pessoal, o que foi feito nele? Eu mexi na ventilação, na fiação, sensores, foi trocado a placa dele, foi feita a higienização desse produto e o transformador.
Muito bem, o equipamento funcionou perfeitamente durante esse período. Agora, nesse mês que nós estamos, entrou agora no mês 5, ok? No mês 5, o equipamento apresentou um problema que ele não estava refrigerando. A suspeita maior, furo na tubulação. Mas pedi para que ele pudesse enviar então o produto aqui para a oficina. E foi feito assim. E realmente, pessoal, foi constatado que o refrigerador, olha, aqui ó, ele está aqui há 18 horas ligado. Essa é a temperatura que ele atingiu. 4 graus no congelador. Então, é deficiência de fluido refrigerante, falta de gás. Isso é ocasionado porque aqui nessa lateral passa uma tubulação, ok? Aqui normalmente ele aquece quando o motor está funcionando e aqui ele não está aquecendo, certo? Ainda mais para dificultar a situação e o serviço, né, a conclusão e a satisfação do cliente, e você, no caso aí, prestador de serviço, a entrega do produto funcionando, dificulta um pouco mais nesse refrigerador aqui, porque ele é embutido aqui a tubulação dela. Normalmente nas geladeiras, ó, só para ter um exemplo, ela é feita assim, né? Tem essa parte externa. Só que essa daqui ela é lacrada. Então, o conserto, o trabalho de se fazer essa geladeira, ele não é coisa simples. Vamos dizer que mesmo fora da garantia, tivesse havido um problema qualquer, no caso aqui nosso, né? A gente faz o reparo, não tem problema, como já aconteceu algumas vezes. Fora da garantia, apresentou um outro problema, viu que dava para ser feito, vamos resolver, né? Para não ficar uma coisa entreaberta, porque a pessoa às vezes ela faz um investimento para recuperar o equipamento dela, só que às vezes a gente não conta nem o técnico, nem o consumidor, né? Ele conta com alguns imprevistos que possam surgir. Eu costumo falar assim, às vezes a pessoa, como já aconteceu comigo, eu fui no dentista para fazer avaliação e o dentista sugeriu que tinha que fazer a limpeza dentária. Tudo bem, pode fazer, então tá dentro da manutenção. Só que quando estava fazendo a limpeza, né, ele não contava que tinha uma cárie escondida. Aí tudo bem, então vamos fazer o tratamento. Já foi uma coisa inesperada, ok? Fez o tratamento, né? Fez a obturação. Só que com o tempo essa obturação caiu e o dente começou a ter muita sensibilidade ao frio. Então aí vocês já podem imaginar que algumas coisas, né, surgem fora do imprevisto ou a gente não conta com aquilo. Então, resumindo aqui esse fato, né, dessa geladeira apresentar um outro problema além do que a gente previa. Foi mexido no transformador, o transformador está perfeito. A placa está perfeita. Agora o problema está na tubulação. Tanto que isso aqui eu deixei ontem, ó, essa água, né, aqui para ela gelar e ela continua, né, sem demonstrar, só tá fria só, por causa do gelo, né, que não tá, o gás não está sendo suficiente para congelar aqui em cima. Então a pergunta primeiro ao técnico, o que você faria nessa situação? Segunda pergunta ao consumidor, como que você faria nessa situação por saber que esse equipamento ele é um equipamento caro, tanto que vocês podem ver aqui, ó, essa geladeira, esse refrigerador, esse congelador dele é enorme. Você recuperaria, né, daria essa oportunidade de recuperar o equipamento novamente, lembrando que você teria que somar agora 2 custos. O outro você já pagou, que foi o sistema elétrico dela. Agora você tem um segundo agravante, que seria um outro custo maior ainda, que seria a recuperação da tubulação. O que você faria?
continuaria o serviço, pararia o serviço, abandonando assim o equipamento. Então, eu levantei essa questão porque existem situações que envolvem a vida de um técnico, né, que não é fácil. Aqui no nosso caso, aqui, o que a gente vai fazer? Embora eu vá pensar um pouco mais, mas eu vou analisar se vai valer a pena, né, diante do entendimento do cliente, da posição dele, se ele vai querer consertar. Esse problema, pessoal, embora tenha acontecido de ter dado problema primeiramente na parte elétrica dela, tendo sido feito o reparo, agora parte para um segundo serviço, que é a tubulação. Quem é que pode garantir que não haverá problemas futuros, como o compressor, como provavelmente a placa pode dar problema, como a tubulação ela pode voltar a ter problema novamente? Nada é seguro. O técnico que presta o serviço, ele não pode, de forma nenhuma, e não vai conseguir garantir a durabilidade do produto. Ninguém consegue fazer isso, né? Então, isso é uma coisa assim que fica muito no ar, né? Que às vezes a pessoa, por não compreender, ela cobra coisa que o técnico não tem condição de fazer. Eu tenho um exemplo aqui, pessoal, deixa eu ver aqui se eu mostro, olha. Essa geladeira aqui, olha, ela tá até com a etiqueta do original do fabricante. Essa geladeira aqui, ela tem 3 anos de uso. 3 anos de uso. Qual que é o problema dela? Olha, queima do compressor, queimou o motor dessa geladeira. O motor não é para aguentar só esse período de tempo, ele é para aguentar muito mais, anos até. Aqui tem um outro caso, esse caso aqui é um freezer, aparentemente um freezer novo, bem novo mesmo esse freezer. Tempo de uso uns 2 anos. Problema na tubulação, vazamento de gás também. Pessoal, então isso daí é um vídeo, né, para que você possa expressar a sua opinião, tanto do lado técnico, ok? Como também do lado consumidor. Consumidor. Todos nós somos consumidor. Hoje eu estou no papel de técnico, né, prestador de serviço. Mas todos nós somos consumidores. Se você tem um carro, leva o carro para manutenção, você é um consumidor. Como que você compreende, como que você entende quando o profissional lá, o mecânico faz o serviço e às vezes ele aponta outro tipo de problema que o seu veículo, a sua moto vai apresentar com o tempo. Ou não apresentar e de repente você está andando e quebra. Ah, mas eu não trouxe do mecânico e de repente dá problema. Então como que você compreende isso? Como que você entende isso? Então, por favor, deixe seu comentário. Eu espero que esse vídeo possa servir assim de esclarecimento, de abertura e também para a gente poder entender algumas coisas, o que eu posso fazer como prestador de serviço nessa situação e como você, consumidor, pode entender do outro lado. Sei que o assunto ele é meio controverso, né? Mas vamos aguardar aí a sua opinião. Obrigado por assistir ao vídeo, tá, pessoal? Posteriormente eu gostaria de gravar mais vídeos envolvendo parte jurídica, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, né, que eu tenho aqui, não dispenso de forma nenhuma, esse Código de Defesa do Consumidor que tanto ajuda o cliente a saber dos direitos dele, como também os deveres nossos como prestador de serviço e vendedor de produtos. Tá certo? Muito obrigado por assistir ao vídeo.